A gente abriu um box de perguntas no nosso Insta, o @gêmeasdoinglês, sobre perguntas em relação à viagem e a gente recebeu uma bem interessante. Pois é, a gente recebeu a seguinte pergunta, que a pessoa quer saber tudo sobre documentação, como conseguir o hotel, metrô, o que não pode faltar na mala, ou seja, quer um overview, checklist completo para sua viagem dar certo, e é por isso que a gente vai fazer isso com vocês agora. I'm so excited! Hey guys! Aqui é a Bi E aqui é a Gi, e nós somos as Gêmeas do Inglês. teachers especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas. E olha só, nesse contexto de querer te passar um checklist geral sobre viagem, eu já quero adiantar que a gente fala aqui sobre inglês, só que mais do que falar sobre inglês, a gente ensina um estilo de vida. O estilo de vida de se conectar com o mundo, já que você conhece esse idioma. E parte de se conectar com o mundo é planejar a viagem, é saber sobre documentação para que você consiga viver experiências tão incríveis e a gente vai te ajudar a conseguir planejar uma viagem para os Estados Unidos. Então a gente vai seguir a sequência mais lógica de todas, né? O que você precisa fazer primeiro, ou seja, documentação, coisinhas que você tem que resolver para que então a viagem chegue em si. E depois a gente explica um pouquinho também sobre dicas para você reservar hotéis, os sites que a gente mais gosta, também sites para você comprar as suas passagens e por fim como planejar um itinerário, né? O que levar, o que não pode faltar. Então vai ter muita coisa. Continua assistindo e já deixa o seu like. Então olha só, vamos começar pelo começo. Você não consegue sair do Brasil e chegar em outro país sem ter um passaporte. É o documento que te permite viajar entre países e você vai precisar de um passaporte para viajar para os Estados Unidos. Passport check, camera check, traveler's checks check. Para tirar o seu passaporte é muito simples. Você tem que entrar no site da Polícia Federal, que é a instituição responsável por fazer toda a emissão de passaportes aqui no Brasil, e lá eles te dão todas as informações dos documentos que você precisa, das taxas que você precisa pagar e de como você vai agendar um horário para presencialmente conseguir tirar foto e deixar suas digitais. Mas eu já vou adiantar aqui, gente, que a taxa vai ser em média R$257 que você vai ter que pagar pelo passaporte. Mas é aquilo, nada como uma boa googada, né? Entrar no Google, ver as informações, o checklist dos documentos, para você não deixar de ter nada que é importante em mãos, para você conseguir tirar o seu passaporte sem nenhum problema. O processo costuma não ser nada burocrático, é super simples. Pois é, gente, hoje em dia com acesso à internet a gente consegue pesquisar sobre tudo e facilitar a nossa vida, inclusive na hora de emitir também o nosso visto. Por quê? Porque para alguns países, da Europa principalmente, a gente só precisa do passaporte. Mas outros países, como Estados Unidos, o México, exigem também um visto, que é a autorização da embaixada do país que você pode, de fato, entrar lá e fazer seu turismo, ou então trabalhar, estudar de acordo com o seu visto. Como a gente aqui tá falando de Nova York, de Estados Unidos, a gente vai te dar uma explanada geral de como que funciona esse processo. E via de regra, você vai aplicar por um visto B1, B2, que é o visto categoria turismo, e daí você acessa o site da embaixada, vê todas as orientações, todo passo a passo é super explicadinho e preenche o seu formulário DS-160. Depois que você preencher o formulário, você vai poder entrar numa página, num site que você vai gerar um boleto, né, para você pagar a taxa que você precisa pagar para solicitar o visto. A taxa hoje, quando a gente deu uma verificada, estava cerca de $160, o que dá cerca de R$600, com o dólar aí beirando os R$4, por volta dos R$4. Depois que você preencher esse formulário, que você pagar esse formulário, imprime o seu comprovante de pagamento. É muito importante você sempre carregar com você todos os comprovantes, porque são documentos que acabam sendo solicitados. Você vai encontrar todo o passo a passo no site da embaixada. Também é importante mencionar que, no geral, são duas etapas de entrevista. A primeira é que você vai num lugar de um centro de atendimento ao solicitante de visto e coloca suas digitais, fotos e tudo mais. E a segunda etapa que é, de fato, no consulado e só pode acontecer depois desta primeira etapa. E por que a gente enfatiza isso? Porque num processo de várias etapas, vamos supor que você nem tem passaporte ainda. Tirar o passaporte, depois tirar o visto, pode demorar um pouquinho. E é por isso que é importante começar esses processos com antecedência, para você não ter problema de ter falta de tempo e acabar não indo viajar por falta de documentação. E o legal também é pensar que essa é uma burocracia que você só passa na primeira vez, porque depois que você já tem o seu passaporte, claro, depois tem que renovar, mas é bem menos burocrático. Depois que você já tem o seu visto, aí é só agendar a viagem e curtir. Então é um mal necessário, mas é só no comecinho. Tendo o seu passaporte, o seu visto, pronto, você pode ficar tranquilo e pode começar o agendamento da sua viagem. E, gente, nessas horas, dica de quem gosta de viajar, já viajou bastante. Antecedência é tudo, não só para sua documentação, mas também para suas reservas de hotel
e de passagem aérea principalmente, porque os preços tendem a flutuar muito e eles tendem a aumentar demais quanto mais próximo da data de embarque ou da data de check-in no seu hotel. Então, se você puder fazer com antecedência, você vai acabar pagando mais barato e encontrando melhores opções. E a dica é pra você sempre começar escolhendo a cidade que você quer visitar nos Estados Unidos. E aí vão algumas dicas de amiga aqui pra você. Geralmente a parte da Califórnia, toda a costa oeste, costuma ser mais cara do que a parte da Flórida, enfim, aquela parte mais de baixo da costa leste. E outra coisa que você tem que considerar também é que quanto mais tempo você pretender ficar na viagem, mais cara essa viagem vai ficar. Você vai gastar mais com hospedagem, mais com alimentação, talvez mais com transporte. Então são várias coisas que você tem que colocar aí, ó, na ponta da caneta antes de escolher o seu destino final. Mas o que reservar primeiro, né? Qual vai ser a sua primeira compra? Olha, o meu conselho é que você comece com as passagens aéreas. Por quê? Porque nem sempre tem disponibilidade todos os dias e todos os horários de voo. Então começa vendo que dias tem os voos mais baratos, se você tiver mais flexibilidade de períodos para tirar férias, que época do ano o voo tá mais em conta. Assim você já consegue fechar a ida e a volta. Daí escolher hotel, entender melhor qual vai ser o itinerário da sua viagem, vai ser bem mais fácil. E também porque o voo tende a ser uma das partes mais caras da sua viagem. Então primeiro escolhe o teu voo. E a gente tem alguns sites que a gente tem o hábito de escolher o voo. E por que a gente está indicando sites e tudo mais? Porque nós duas não temos o hábito de fechar com companhias aéreas. A gente acaba achando mais em conta e, consequentemente, conseguindo viajar mais quando a gente fecha por conta. E esses sites ajudam demais. Isso aqui não é public post. Não estamos ganhando nada. Inclusive, nada. Gostaria de estar ganhando, mas não estamos. E ó, o primeiro site que a gente tem pra indicar, e a gente sempre gosta de buscar passagens por ali, é o decolar.com. É um site que você consegue colocar o seu destino, né? Data de ida, data de volta, e você consegue comparar vários preços de companhias aéreas. Vira e mexe, tem umas promoções loucas, você consegue comprar passagem bem mais barato, você pode gostar. Inclusive, eu já encontrei passagens no decolar.com que eram mais em conta do que comprando diretamente com a companhia aérea. Porque a nossa tendência às vezes é pensar que vai ser sempre mais barato, mas isso não é verdade. Só uma coisa pra se atentar com esse tipo de site é que às vezes o valor que você vê de primeira não é o valor final. Às vezes tem uma tributação, algumas taxas depois, então fica de olho. E outra coisa, que daí é um ponto negativo da decolar.com, é que as experiências que eu tive não foram muito legais em relação a reembolso, a cancelamento de voo. Então é muito importante se atentar a isso, caso exista a possibilidade de você querer cancelar a sua viagem ou até mesmo acontecer algum imprevisto, né? Pois é, mas ó, uma coisa que você pode ter certeza, por lei você é assegurado de que você tem, comprando pela internet a passagem aérea, até 24 horas para solicitar o cancelamento e ser 100% reembolsado. Depois desse período você está sujeito aí a como são as regras da empresa que você comprou. No caso, a Decolar é bem chatinha com isso de reembolso mesmo, então fica bem esperto, só tem 24 horas aí para garantir teu reembolso se você quiser cancelar. E fica atento, porque esse direito de arrependimento, que é como a gente chama essas 24 horas, é só para se você comprar por telefone ou pela internet. Se você for até o lugar, a loja física de uma agência e tudo mais e comprar, não vale. Daí você vai estar sujeito às condições que estavam estabelecidas no seu contrato ou à política interna da loja. Outro site que a gente costuma acessar sempre para conferir preço é o Skyscanner. Ele também costuma ter promoções, às vezes voos super mais em conta. E tem um outro que a gente também sempre acessa, que é o 123 milhas, que eu já comprei muita passagem muito barata, assim, incrivelmente barata lá. Inclusive, gente, agora uma dica de vida. Dica assim, twins sendo intrometidas nas suas finanças. Mas se você tem um cartão de crédito que te oferece benefícios de acúmulo, né, de milhagem, de pontuação, procura concentrar suas despesas nesse cartão de crédito, porque vai fazer com que você tenha mais limite com a sua operadora de cartão, com o seu banco, e 2, você acaba tendo um belo desconto, né? Com certeza. Na hora de viajar, porque você economiza totalmente com as passagens. Ou se você não economiza totalmente, você, sei lá, vai pagar, se você tá indo de casal, um só paga e o outro consegue ir por milhas. Então sempre é legal pesquisar esses cartões que tem bons programas de milhagem pra você conseguir aproveitar, né? Tirar vantagem. Olha, pra vocês terem noção de como esses programas são super benéficos, no final do ano eu vou viajar de lua de mel pra Jamaica e o nosso voo foi 100% pago com pontos. E a gente ainda vai de classe executiva. E não saiu um centavo do meu bolso. Então se informa, porque tem programas muito bons nesse sentido. You are fancy. Bom, depois de ter visto seu destino, escolhido onde você quer ir, o tempo que você vai ficar e, consequentemente, ter comprado a passagem aérea, tá na hora de você garantir que você vai ter um teto pra dormir, né? Tá na hora de ver a hospedagem. E por que a gente fala hospedagem?
porque não necessariamente você vai ficar no hotel. Hoje em dia a gente tem meios alternativos de hospedagem que podem ser bem econômicos, que nem o Airbnb, ou então ficar em hostels e etc. O que a gente recomenda é que você sempre busque locais que têm boas recomendações. Hoje em dia com a internet a gente consegue ver, né, a avaliação de outros usuários, consegue ver comentários, para você não passar perrengue e não ter risco de cair em furada. A gente gosta muito do Airbnb porque é uma opção que consegue ser muito barata, em especial se tá tudo bem para você ficar na casa de alguém ocupando só um quarto. A sua hospedagem consegue ficar muito mais barata, mas depende muito do seu objetivo. Por exemplo, se você vai para Nova York, o seu objetivo não é curtir o hotel, o seu objetivo é curtir a cidade. Então você não precisa querer gastar muito, a não ser que você seja uma pessoa mega milionária, você não precisa querer gastar muito com a hospedagem. Agora, sei lá, se você tá indo pra Miami, você quer curtir as praias, quer ficar num super resort, num hotel super luxuoso, daí talvez seja interessante você reservar um pouquinho mais o seu orçamento para isso. Então veja qual vai ser a vibe da sua viagem, se você faz questão de desembolsar uma grana muito alta nas hospedagens. Via de regra, a gente sempre procura tentar economizar no hotel, porque a gente, ainda mais em destinos como Nova York, a gente vai pra bater pedra, andar bastante, e a gente prioriza não o luxo do quarto ou do hotel, mas a localização, que é super importante, porque às vezes o barato sai caro. Nova York, por exemplo, você consegue se hospedar em Long Island ou regiões mais distantes, mas às vezes isso tira a praticidade de se locomover a todo momento e tá perto de tudo. Ou então você acaba perdendo algumas horas do seu dia, você tá vivendo ali em dólar, né? Tipo assim, eu ficaria até meia-noite pra ver o espetáculo da meia-noite lá na Times Square, mas eu vou embora porque senão vai ficar muito tarde porque eu tô lá em Long Island. Então assim, tudo bem se você quiser ficar, mas sempre leve em conta isso. A gente, via de regra, que nem a gente falou, sempre prioriza a localização, e eu não me importo de ficar em lugares simples, porque pra mim o que vale da viagem é a experiência. Prefiro gastar com comer melhor no lugar, com conhecer mais lugares, e essa é a dica. Um bom site que a gente usa pra encontrar hotéis, se você quiser um hotel, é o Booking. Booking é super bom, você consegue fazer o agendamento por ele compara preços de diferentes hotéis, você consegue ver o que se encaixa no seu bolso, consegue ver pelo mapa, né, a localização do hotel para você conseguir buscar, mesmo que você não conheça nenhum nome de hotel, e conseguir se localizar. E para hotel também existe a taxa de arrependimento, então se você comprar por telefone ou pela internet, com certeza nas próximas 24 horas depois de você receber a confirmação de compra, você pode entrar em contato com o site, né, com quem você comprou, de quem você comprou, e solicitar o cancelamento e ter 100% do seu dinheiro devolvido, desde que você esteja a mais de uma semana da data de check-in, assim como você precisa estar a mais de uma semana da data de embarque, caso você for fazer esse cancelamento de um voo. E uma coisa bem legal é que se você encontrar uma baita promoção, vale muito a pena você garantir a sua hospedagem no hotel, porque tem alguns hotéis, muitos aliás, que tem uma política de que até 48 horas antes da sua data de check-in, você pode cancelar com taxa zero. Aí você tem que ler qual que é a política do hotel, pesquisar ali no site, mas é algo que vale a pena a pesquisa, porque querendo ou não, uma segurança a mais, né? Pagar barato e ainda se algo der errado, conseguir cancelar até 48 horas antes sem pagar taxa. Bom, agora que você já tem passaporte, já tem visto, já tem passagem aérea, já decidiu o seu destino, já tem hotel, bora pensar nesse roteiro, né? O que você vai fazer na cidade. E uma baita dica é você começar a alimentar o seu lado autodidata e pesquisador e usar muito o Google, porque existem muitos blogs legais focados em diversas cidades dos Estados Unidos. Por exemplo, Nova York, Orlando, gente, são lugares que são muito procurados por turistas brasileiros. Então tem vários blogs te dando itinerários, o que fazer em cada dia, quais atrações ficam perto do que, para você fazer um planejamento interessante, né? De não pensar em estar de manhã num lado da cidade e na hora do almoço em outro. Você pensar em fazer roteiros que otimizem o seu tempo. Tem sites muito bons, vale a pena pesquisar, vale a pena ver os roteiros, vale a pena aprender com quem já viajou mais vezes. New York, New York. Para Nova York em especial, a gente tem um site muito bom para indicar, que é o dicasnovayork.com.br. Eles têm dicas sobre todos os pontos turísticos, eles promovem roteiros gratuitos de 7 dias, de 10 dias, de acordo com a sua agenda, roteiros que já pensam estrategicamente na localização dos pontos turísticos, então a gente super recomenda se você estiver indo para Nova York. E tem artigos do tipo, o que fazer de graça em Nova York, como gastar pouco e se divertir em Nova York. Então você consegue realmente encontrar programação que tem mais a ver com você e ter várias sugestões. Outra coisa importantíssima, lembra que a gente falou que você tem que pensar no tempo que você vai ficar, no local que você vai ficar, o tipo de turismo que você vai fazer? Isso também vai influenciar na roupa que você vai levar. Se o objetivo é conhecer a cidade, vai conhecer São Francisco, vai conhecer a Califórnia, Nova York, enfim, leva roupa confortável,
leve sempre um tênis, porque você vai andar muito, se locomover muito a pé, e uma roupa adequada para a estação. O legal é que os Estados Unidos têm estações bem definidas, então você sabe que no verão vai estar calor, que no inverno vai estar frio, que no outono vai estar ameno e a primavera também, então você consegue tapar de tudo isso para conseguir levar roupas adequadas e sempre priorizar o conforto para você aproveitar a viagem. Também fica atento em relação a dinheiro, gente. É bem legal você levar um pouco de dinheiro em cash, em papel mesmo, porque pode ser que seja necessário numa situação de emergência, se seu cartão der algum problema, você tem ali algum recurso. E sempre se atenta para desbloquear o seu cartão, avisar a operadora do cartão que você está indo viajar, para ela não assustar com algumas transações em outro país e decidir bloquear o seu cartão no meio da sua viagem. Também se atenta nesses blogs, nesses sites de dica de viagem, qual que é o valor recomendado que eles costumam indicar para você gastar com alimentação. É claro que é difícil indicar um valor para você usar na viagem, porque você pode querer fazer compras, você pode querer fazer 1000 passeios, mas um valor mínimo para você comer todas as refeições em Las Vegas, ou então em Los Angeles, em Nova York, em Miami, em Orlando, Boca Raton. Quanto que custa? É importante você ter uma estimativa. Inclusive, dica de uma amiga aqui também, né? Porque a gente gosta de compartilhar. Por exemplo, se você falar, eu vou pra Las Vegas, porque Las Vegas tem passagem aérea barata, e eu vi que o hotel lá, de 11 Homens e um Segredo, tá em promoção. Achava que era caro, nem era tão caro assim. Bom, a gente já teve essa experiência, e aí você acha que você não vai gastar nada, só que, gente, Las Vegas, por exemplo, é o tipo da cidade nos Estados Unidos que você só curte se você estiver com dinheiro. Por quê? Porque a grande atração das cidades são os shows, os espetáculos, os passeios, e tudo isso custa. Show, sei lá, $120 por pessoa. Então é uma cidade, e você não vai em um só. Exatamente, você geralmente vai em um por noite porque você quer curtir a cidade. Então isso tudo você tem que colocar já no seu planejamento para pensar, será que essa é a cidade ideal? Se você tá ali, tem as economias e consegue pagar os shows, perceber que vai ter ali um custo maior por dia de alimentação, beleza. Em Nova York, por exemplo, a gente tem como estimativa cerca de $40 por pessoa por dia de alimentação, com uma alimentação ok, nem luxuosa e nem mega simples. Menos do que isso é complicado, porque você tá falando de café da manhã, almoço e jantar. No caso das alunas, né, o hotel já inclui o café da manhã, então esse valor para almoço e jantar. Você consegue sim viver comendo pretzel, hot dog e gastar muito menos? Sim, mas o indicado lá é uma média para você comer simples, seria, $40 por dia. Um casal, de $80 a $100 por dia. São coisas que você tem que ir colocando no seu orçamento. Fora gasto com transporte, gasto com compras eventuais, gastos com passeios, sei lá, conhecer o Museu Madame Tussauds, $30 por pessoa. Ir pra Estátua da Liberdade, mais ou menos $20 por pessoa. E sempre colocando isso, porque de grão em grão a galinha enche o pato. Quando você vai ver, maior grana. E agora, gente, uma dica muito importante pra você que vai viajar não só pros Estados Unidos, como pra qualquer país. Por mais que você tenha um bom governo aqui no Brasil, uma boa cobertura, eu sinto te informar que isso não vale lá fora, e se você deixar pra ficar doente, ter algum problema e tiver que pagar no particular lá fora, você vai gastar muito dinheiro. Claro que a gente nunca quer ficar doente em viagem, a gente quer que tudo corra muito bem, mas problemas podem acontecer e por isso você precisa ter um seguro viagem. É um seguro que você paga de acordo com os dias que você vai permanecer em viagem e que te dá cobertura para vários percalços que podem acontecer, inclusive para problemas de saúde. E por que eu indico muito, gente? Porque, como eu falei, ninguém quer ficar doente. Mas no final do ano passado, eu fui fazer uma Eurotour, a gente fez 8 países na Europa de cruzeiro, e aí eu tava com meu marido, tudo bem, todo mundo pleno, mas aí a gente voltou do Marrocos e ele teve uma infecção alimentar, começou a vomitar em jato, passar muito mal, e a gente teve que usar serviço de... vomitar em jato. É que minha mãe falou, vomita em jato? Nunca mais esqueci. Eu falei, por que? Como assim jato? Porque ele tava vomitando muito toda hora. E aí teve que ir pra enfermaria, teve que tomar soro. E essa soradinha de 1 hora custou €270, ou seja, mais de R$1.000. Mas como a gente tinha pagado o nosso seguro viagem, a gente foi reembolsado. Então teve que pagar, mas recebeu de volta. Olha, a gente espera muito que essas dicas tenham sido úteis, que você tenha gostado. E se você gostou, já deixe o seu like, compartilha com os amigos, marca aquele amigo que tem marca aquele amigo que tem vontade de viajar, que é meio perdido, que precisa dessas dicas, desses sites. E a gente espera de fato que você tenha, que essas dicas, né, ajudem na sua próxima viagem a economizar tempo e dinheiro. Porque afinal, nós ensinamos inglês, mas nós também damos dicas de todo esse universo de viagens, de inglês. É um estilo de vida, né? Você ser cidadão do mundo, conseguir falar onde precisar, porque você fala inglês. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye. See you.